Eu gostaria de saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos terminando o nosso trimestre, e essa é a 13ª lição, e na maioria das nossas escolas dominicais, o período é um pouco mais corrido. Às vezes é festinha de fim de trimestre, às vezes é alguma revisão, e nós também estamos um pouco aqui no nosso canal atrasados para publicar esta lição. No entanto, aqui estamos e vamos fazer uma lição mais dinâmica, menos versículos, no entanto, cobrindo o conteúdo que o pastor propôs para nós nesta classe, que eu entendo alguns pontos que são muito importantes. Nós temos uma percepção talvez mais aprofundada, um pouco diferenciada, que eu gostaria de todo o coração de compartilhar com você. Como de costume, neste canal, e essa é a minha lição da maneira tradicional deste canal, 3 tópicos, 3 subtópicos. O título da lição, Assembleia de Jerusalém, e nós dividimos em 3 tópicos este estudo. Primeiro, a razão para a reunião da Assembleia. Segundo lugar, vamos estudar as evidências e os argumentos usados na Assembleia. E, em terceiro lugar, qual foi a decisão da Assembleia. Então, em primeiro lugar, neste estudo, qual foi a razão para que esta Assembleia em Jerusalém fosse reunida? E nós vamos estudar este tópico em 3 subtópicos. Primeiro, os perturbadores. Nós vamos ver que um outro nome para eles que nós damos são os legalistas. Segundo lugar, a perturbação. E trata-se de uma questão de interpretação daquilo que é de Deus, porque a perturbação era acerca da lei, e a lei veio de Deus. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, mas a interpretação do uso da lei foi a perturbação que causou um problema tão grande que se necessitou fazer uma assembleia para se discutir, votar e, enfim, trazer uma decisão para a igreja. E, em terceiro lugar, a solução, que veio por parte do ministério da época. Hoje nós conhecemos como ministério da igreja, na época foram os anciãos e os apóstolos que se reuniram em Jerusalém. Então vamos ao estudo do primeiro subtópico, os perturbadores ou legalistas. Todo o nosso estudo hoje vai ser baseado em Atos capítulo 15, é o texto da nossa leitura bíblica em classe, talvez algum versículo comece antes do que está aqui ou depois, mas estaremos somente em Atos 15, como nós dissemos, vamos fazer uma lição muito dinâmica, mas com uma profundidade e às vezes uma visão um pouco diferenciada daquilo que nós temos percepção. Vamos lá, primeiro subtópico, falamos os perturbadores ou os legalistas. Atos 15, 24 diz: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram, e foi daí que eu tirei a palavra perturbadores, com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Eu quero te dar um pouco de contexto aí. O versículo 24 já é um texto que está dentro da reunião, dentro da assembleia. A gente daqui a pouco vai ler um texto, né, da perturbação, que vai ser mostrando a causa lá onde aconteceu os problemas, aonde se ouviu, mas agora é, se não me engano, Tiago, dentro do contexto desta reunião agora, dizendo às pessoas que vieram trazer o problema, que eles ouviram que alguns que saíram dentre deles, então os perturbadores, que foram lá onde estavam os missionários Paulo e Barnabé, e trouxeram uma, ou melhor, levaram uma perturbação. Tiago está dizendo, nós ouvimos que eles saíram daqui de nós, que eles saíram de Jerusalém, que eles saíram das nossas igrejas aqui. No entanto, nós não os temos enviado. E eles perturbaram a vocês com palavras e transtornaram a vossa alma. Então, não só foram falar coisas que não foi para edificação, mas para perturbação, mas também ofendeu, machucou a alma das pessoas que estavam ali, a ponto de que foi tão difícil, né? Até o pastor colocou uma palavra aqui podia ter esta confusão, essa transtornação, essa perturbação, dividir a igreja, né? A igreja agora do campo missionário. Mas graças a Deus que não aconteceu isso, nós vamos estar exatamente estudando isso. Mas por que isso aconteceu? Porque estes saíram para perturbar aquelas irmãos. Agora, uma das coisas que eu quero que você tenha em mente aqui, desde o princípio, e é o meu ponto central para este tópico, que eu nunca
ouvi ninguém falando disso com essa perspectiva é que estes que nós chamamos de legalistas, legalista é aquele que é, neste contexto aqui, zeloso pela lei. E a lei de Moisés foi dada por Deus. Então, estas pessoas estavam vivendo algo que Paulo, por exemplo, outro dia viveu. Nós vamos estudar no segundo subtópico, e cada subtópico é só um versículo bíblico que nós estamos lendo, então é rápido. Mas precisamos ter este entendimento meio que por cima da situação, que Paulo, outro dia, ele era perseguidor do caminho ou do evangelho ou dos que seguiam a Jesus. Por quê? Porque estas pessoas não estavam cumprindo, pelo contrário, estavam desfazendo da lei de Deus e colocando Jesus como sendo Deus e falando da loucura da ressurreição. Ora, claro, ele se encontrou com Jesus, então ele sabe que Jesus verdadeiramente ressuscitou, né? Ele entendeu por estar com Jesus e crendo em Jesus em todo o demais. Mas em outro dia passado, ele não tinha, ele era um homem zeloso pela lei. Ele deu testemunho várias vezes, não só naquilo que ele estava fazendo, mas quando ele falou mais tarde para Agripa e para outros líderes, ele falou como ele era zeloso pela sua fé. Então, os legalistas que estavam indo confrontar os novos irmãos, que estavam indo talvez não necessariamente confrontar, mas informá-los daquilo que a gente vai falar do próximo tópico, que é o quê? Que precisa se circuncidar para ser salvo. Eles não estavam certos, mas a sua intenção não era necessariamente maliciosa. E o que eu estou enfatizando isso porque coisas como essa nós vivemos o tempo todo na realidade das nossas igrejas. Muitas pessoas têm uma diferente interpretação, alguns para o lado de defender a lei, outros para o lado de defender uma posição mais moderna, supostamente desta mesma revelação, mas que não necessariamente estão querendo agredir, mas se estão errados, eles não deixam de estar errados. E é para isso que nós vamos nessa lição estudar a solução. Mas eu quero dar para você uma perspectiva que talvez nunca nós a temos. É que nem todo mundo que está perseguindo, ou que nós colocamos o nome de legalista, o rótulo neles, estão com uma intenção maligna, com uma intenção maldosa, com uma intenção de destruir. Pelo contrário, eles estão com a intenção de defender o que é de Deus, porque eles creem que aquilo verdadeiramente é necessário. Alguns, como Paulo expõe muitos deles. Ele diz, você está só querendo se gabar na carne, naquilo que se faz, que se vê do lado de fora, e deixando o coração longe. É a realidade de muitos, mas nós também temos a perspectiva de alguns que ainda não têm o entendimento, e essa perspectiva eu quero compartilhar com você. E se você pode compartilhar na sua sala de aula, se sente à vontade de fazê-lo, é uma bênção. Porque isto diminui a tensão e não tira o erro de que eles estavam errados. Eles estavam errados. Nós vamos estudar na continuação deste estudo. A perturbação. O que eles levaram? Uma interpretação incorreta. No tempo que eles estavam vivendo, depois que Cristo veio, as coisas mudaram. Eles já aprenderam de Jesus, que veio anunciar um novo testamento. Agora, eu quero que você tenha um olhar de compaixão por estas pessoas, porque eles viveram um momento único na história. Para mim e para você que hoje estamos aqui, para lá do ano 2000, tantos anos depois que Cristo veio, tanto tempo que nós estudamos a palavra, nós já sabemos disso. Para nós não é novidade, pelo contrário, é escândalo, como eles não viam. Mas para estes que acabaram de sair porque creram em Jesus do judaísmo, estão se reunindo com os irmãos na igreja, mas toda uma vida, toda uma história passada, eles ouviram aprender da lei de Moisés que veio de Deus. Foi uma transição tão difícil que para Pedro, escute por favor, Deus teve que se mostrar de maneira extraordinária. Aquela visão que ele viu repetida, a voz de Deus, o mandado de ir na casa de Cornélio, a maneira que Deus operou na casa de Cornélio, nós estudamos. Foi preciso tudo isso para Pedro entender a realidade que agora, o evangelho é dado desta forma para os gentios. Da mesma maneira, Paulo era zeloso pela lei.
Ele não estava disposto a jogar a lei fora, porque a lei era de Deus e continuava sendo de Deus. No entanto, nessa transição de testamento e no tempo que ele esteve com Jesus, aleluia, lhe foi ensinado a interpretação deste Novo Testamento à luz do Antigo. Mas estes irmãos ainda estavam numa transição. É tão próprio, esta palavra que eu estou falando, transição, que toda a assembleia girou em torno de como descobrir o que é o que não é. Eles não chegaram lá e disseram, gente, isso é óbvio, claro que não. Não! Eles tomaram tempo, eles tomaram esforço e a visão que cada um já tinha tido, inclusive da parte de Deus. Você vai ver no próximo tópico que nós vamos estudar. Para concluir, então, irmãos, assim como hoje. Muitas coisas nós nos debatemos por interpretação. E não é tão fácil assim. Algumas interpretações que você diz, herege, por que crê nisso? Está lá na Bíblia do jeito que ele está falando mesmo. Mas é questão de interpretação, não há um entendimento completo. E é para isso que a Assembleia de Jerusalém se levantou. Na verdade, foi levantada porque trouxeram a ele essa causa. Então, eu quero que nós tenhamos uma visão de maior empatia para aqueles que podem, inclusive, estar trazendo alguma perturbação, algum erro. Não deixam de estar errado. E nós não vamos deixar de defender a verdade. Nós não vamos deixar de viver a verdade, pregar a verdade e defender a verdade. Mas isso não isenta que alguém não tenha o conhecimento ainda, não tenha chegado ao entendimento disso ou daquilo. E é este foco que eu quero trazer junto. Por quê? Porque eu vejo a Assembleia pesando os dois lados com sobriedade, com seriedade, não desfazendo de ninguém, mas concluindo na direção do Espírito Santo da palavra, porque a gente vai falar daqui a pouco o que eles concluíram. Mas vamos ao problema da interpretação. Atos capítulo 15. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 5 que diz: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha, eles vieram da Judéia, que é onde Jerusalém está, né, aquela região, e eles vieram ao campo missionário, aos lugares onde estava Barnabé e Paulo. E eles ensinavam assim aos irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Pronto, este era o problema. A interpretação deles não era só de não desfazer a lei de Moisés, mas de colocar para a salvação em Cristo Jesus, agora de uma realidade inclusive gentílica, que a circuncisão era parte intrínseca do entrar na salvação. Ou seja, eles disseram com todas as palavras, ninguém pode se salvar se não se circuncidar. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido em quem? Em Jesus, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Esta palavra aí já aconteceu no contexto de Paulo e Barnabé, que vieram lá do campo missionário e começaram a contar o que Deus tinha feito no meio dos gentios, como o evangelho estava se propagando. E ao ele contar nesta reunião, neste ajuntamento, estes fariseus ficaram meio assim, não, peraí, tudo bem, mas eles também têm que se circuncidar para guardar também a lei de Moisés, ok? Então, esta foi a interpretação destas pessoas. Errada? Errada. Mas num contexto transicional como eles estavam, era normal que isso acontecesse. Deus permitiu que essa assembleia honrasse a todos os lados, mas concluísse aquilo que era de Deus para a glória do nome do Senhor. Ora, quero fazer um outro parêntese. Apesar de nós termos erros de interpretação ou diferentes interpretações hoje, e nós convivermos com coisas como essas, não existe hoje, escute por favor, nenhuma transição. Então, entre aspas, desculpa que eu estou colocando para estes irmãos aí, porque eles eram os irmãos, você viu aí? Estes fariseus porque eles cresceram na seita dos fariseus. Eles eram parte desta seita, ok? Eles creram em Jesus, eles estavam no contexto da igreja. Escute, por favor, eles estavam escutando o testemunho dos missionários que voltaram para falar o que Deus tinha feito no meio dos gentios. Eles eram crentes, ok? Mesmo com um erro doutrinário como você está escutando que eles fizeram. Mas eu estou explicando para você que eles estavam vivendo uma transição que nenhum de nós vivemos nunca e nem estamos vivendo no momento. Isso é que é o mais importante, que eu preciso que você entenda.
Nós não estamos vivendo transição de uma igreja, de um jeito de pregar o evangelho, como muitos têm proposto. Eu estou falando isso porque tem muita gente por aí dizendo que nós estamos vivendo essa transição. Nós éramos um povinho enganado, não entendíamos, não tínhamos o entendimento deste tempo novo que Deus está trazendo, do novo avivamento, de profetas e apóstolos dos dias de hoje. Este é um grupo, existem outros, mas que é uma coisa nova que Deus está fazendo e nós estamos vivendo essa transição. Não é verdade. A última transição que houve está escrita na Bíblia e você está vivendo ela, vivenciando por este texto comigo aqui. Desde então, o evangelho pregado no mundo é o evangelho da graça. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. E o fim do tempo da graça, escute por favor, tem fim, é o arrebatamento da igreja. E para nós, gentios, não importa o que vem depois. Nós podemos conhecer porque a Bíblia revela, mas não importa mais. Só depois da grande tribulação vai haver uma nova transição. E eu não vou falar dela, mas aqueles que hoje estão colocando, insinuando, ensinando, perturbando com uma realidade de transição, ela em via de fato não existe. Mas ainda assim, eu olho para estes porque eu vou escutá-los, eu vou respeitá-los, eu não vou concordar com o engano, eu vou sempre defender a verdade, mas eu vou tratar com respeito, porque muitos deles já nasceram, entre aspas, em Cristo, dentro do contexto de igrejas que pregavam essas coisas. Será que nós estamos entendendo? E o meu coração estou compartilhando com você, porque eu vejo isso essencial e parte do evangelho. Se eu não achasse que o meu Jesus fez a mesma coisa, eu não estaria compartilhando. O próprio Paulo, zeloso, às vezes a gente pensa, né, o discípulo mais zeloso do que o mestre, né? Mais forte, mais radical. Mas é a mesma verdade. Até porque Deus os ensinava, cortava, puxava um pouquinho da orelha dos certos, como Paulo, como pode ser eu e você. Para nós entendermos, termos compaixão das pessoas de onde elas estão, mas não permitir em nome de Jesus que o erro reine, mas que a verdade seja ensinada. Então, houveram perturbadores? Sim. Houve uma perturbação que era um erro de interpretação? Houve. Mas qual foi a solução? A solução não foi o debate do povo. A solução não foi a briga. A solução, graças a Deus, naquele tempo, não foi a divisão, que é a solução mais rápida que nós temos hoje. A realidade da divisão entre a nossa denominação, entre ministérios se separando, e eu não quero aqui dizer que está certo 100% ou errado 100%, eu estou dizendo que na igreja primitiva não houve, e eu estou dizendo graças a Deus por isso. E vou dizer algo mais que às vezes até nos constrange. A solução veio do ministério, de homens que Deus colocou, permitiu que estivessem na liderança, eles. E eles se reuniram no temor do Senhor, graças a Deus por isso. Também não estou dizendo que todo mundo do dia de hoje tenha, não. Estou dizendo que a igreja na época juntou o ministério de hoje, a semelhança, eram os anciãos e os apóstolos. Eles se reuniram no temor do Senhor porque nós temos prova do que está escrito. E este é o ensino que nós devemos aprender da Bíblia Sagrada. Atos capítulo 15, versículo 2. Diz, tendo tido Paulo e Barnabé, olha lá, irmãos, eram obreiros pesados, bons, com encontro com Deus, com testemunho de poder e tudo. Tendo Paulo e Barnabé tido não pequena discussão e contenda contra eles, estes que vieram com essa conversa, né? Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles, está aí a solução. Todos nós vamos subir a Jerusalém, aí olha, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aleluia! Nós hoje vivemos o espírito daquele reizinho, que lembra quando virou rei? Consultou os anciãos e os anciãos disseram, faz isso que o povo está te pedindo e tu vai ser bem recebido. Eles vão te amar, tá tudo certo, realmente não precisa mais de tanto imposto. Mas ele não ficou feliz, foi aos jovens. E os jovens, seus amigos, cresceu junto com ele, diz, não, fala para eles e responde a eles assim.
Por que Paulo e Barnabé precisavam ir ao pessoal de Jerusalém? Eles foram enviados por Antioquia. A Antioquia está cheia do poder de Deus e dos dons de Deus. Irmãos, este espírito não é de Deus. Aleluia. Eles foram humildemente e felizes para Jerusalém, inclusive com aqueles que trouxeram a perturbação. Ah, está perturbando, então vamos dividir. Quem é por eles pode ir embora, quem fica comigo. Que isso, irmãos? E eu não estou falando aqui com pessoas do ministério, eu não estou exortando ao ministério, eu estou falando com crentes aqui embaixo como eu sou. Para nós entendermos, orarmos pelos nossos líderes, pelas nossas igrejas, pelos líderes que são os anciãos e apóstolos de hoje, não são os mesmos nomes, mas que estão em liderança. A Bíblia nos manda orar, para que eles se reúnam e Deus, por sua misericórdia, envie a sua voz e direção para a igreja, porque esta sou eu e você. Mas eu estou dando a nós o coração e a visão bíblica para sermos igreja. E a solução não esteve em complô e divisão, não esteve como em Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e vocês são de gente humana, eu sou de Cristo. Não foi. Não foi. Vamos a Jerusalém, todos nós. Em que os dois lá estão humildes. Os fariseus de lá, os enviados de cá, que não foram enviados, né? Paulo e Barnabé, todo mundo esperando, participando da reunião e esperando em Deus. E Deus agiu, aleluia, para a glória do seu nome. Então, primeiro tópico, a razão para a reunião da Assembleia, estudamos já. Segundo, quais foram os argumentos? Quais foram as evidências? Pedro trouxe o primeiro, o revestimento com o Espírito Santo. Paulo trouxe o segundo, os sinais e prodígios. Tiago falou do terceiro, a revelação de Deus. Pedro falou em Atos capítulo 15, versículos 7 a 10, o seguinte: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Tá vendo aí? Os irmãos estavam lá alvoroçados. Pedro se levanta e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca, os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração, ou seja, o coração dos gentios, pela fé. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Então Pedro teve uma palavra de sabedoria, não foi uma palavra política, mas ele colocou o que Deus lhe deu. Para ele foi um choque quando ele teve que fazer, quando ele viu, mas agora o choque passou e ele entendeu o que é que Cristo estava mostrando, o que o Espírito estava fazendo, que esta salvação dos gentios não estava mais vinculada com a obediência prática, não é, cerimonial da lei, aleluia. A lei agora estava escrita nos corações, pela fé eles estavam entrando num pacto com Deus, e Deus deu a prova, batizando-os com o Espírito Santo, fazendo deles tão crentes como estes, né? Ele, Pedro e os demais assim o foram. Essa foi a palavra de Pedro, mostrando o quê? Que o revestimento com o Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, que foi lá em Cornélio, ele e os que estavam com ele, evidenciado com falar em línguas, e Pedro e os que estavam com ele, todos viram e ouviram e deram testemunho. Só quem batiza no Espírito Santo é Deus, aleluia. Aleluia. Então estava ali a evidência que os gentios receberam sem circuncisão, sem cumprimento de nenhuma outra lei. Amém? Paulo, capítulo 15 ainda, estamos só neste capítulo, versículo 12 agora. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Essa foi a palavra de Paulo e Barnabé. É dizer, olha, o evangelho está lá. A luz está lá, as boas novas de alegria estão lá, no meio dos gentios. Por quê? Porque Deus tem comprovado com sinais e prodígios. Nem todo sinal é de Deus, nem todo prodígio é de Deus, mas ali estavam os servos de Deus. E eu quero vos lembrar, fazer uma pausa,
que teve um tempo lá em Samaria que começou a ter prodígio e sinal. E era Filipe que estava pregando lá. E muitas pessoas se converteram e Jerusalém mandou enviados. Pedro e João foram enviados para ver como é que estava a igreja. Para ver se aqueles sinais e aquele evangelho era verdadeiro. E eles puderam comprovar. Barnabé foi enviado outra vez a outro grupo. Amém? No entanto, eu quero dizer aqui, Paulo e Barnabé estavam dando testemunho, irmãos, o poder de Deus está sendo manifestado entre os gentios. Então, esta realidade de Deus é um sinal, é um argumento de que a salvação dos gentios não está vinculada com isso. Então, foram 2 argumentos até agora. Terceiro, Tiago. Para mim, ainda não é mais forte, mas é tão forte, porque a palavra de Jesus, ele disse assim, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós ouvimos o testemunho do poder de Deus, tanto no batismo com o Espírito Santo, que Pedro deu testemunho, como nos milagres e prodígios que Paulo e Barnabé deram testemunho. Agora Tiago vai dar testemunho das Escrituras Sagradas. Tiago diz no capítulo 15, versículo 13 ao 19. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, Antigo Testamento, como está escrito. Olha o que está escrito, ele agora vai falar, citar as palavras que está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, é Tiago falando, que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, Tiago trouxe para a Assembleia a palavra de Deus. Ele disse, irmãos, depois de todo o testemunho que nós ouvimos da prática, do lado espiritual, eu quero vos lembrar que já estava escrito, aleluias. Então, pelo testemunho da palavra e da ação, das escrituras e do poder de Deus, nós concluímos que é o que a gente vai ver, a decisão no terceiro tópico. A decisão da Assembleia, em primeiro lugar, ela foi corroborada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, ela foi, como lemos, corroborada pela palavra. E em terceiro lugar, ela foi corroborada pela igreja. E sempre que Deus traz algo, aleluia, verdadeiro, algo de direção de Deus, e é por isso que nós temos que orar pelos nossos líderes, interceder por eles, estar ao lado deles. Podem errar? Podem errar. São perfeitos? Não são perfeitos. No entanto, nós aprendemos daqui o caminho que Deus zela e vela por ele. E o nosso papel é diante de Deus, caminhar no caminho de Deus e por aqueles que são homens, os líderes e nós. Nós vamos orar, interceder, para que Deus opere a sua misericórdia, o seu querer e, algumas vezes, a sua justiça. Amém. A decisão foi corroborada pelo Espírito. Versículo 28 do capítulo 15 de Atos diz, na verdade, é a decisão aí, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E aí ele vai falar as coisas. Qual a palavra-chave para este subtópico? O Espírito Santo corroborou. O Espírito Santo falou, comungou no nosso coração de que esta é a resposta. Pelos prodígios e pela palavra, pela revelação escrita e pela comprovação do poder, nós entendemos, o Espírito Santo nos fez entender. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se os homens de Deus, se o ministério teme a Deus, o Espírito Santo dará este corroborar, esta certeza, essa segurança, aleluia, de que aquela direção é de Deus. E nós devemos orar para que no meio do ministério da igreja ainda haja temor a Deus, aleluia, porque se não houver lá, irmão, escuta essa, por favor. Se não houver lá, o que acontecerá com a igreja? É só olhar para a foto de Israel no passado.
Se você está lendo comigo a Bíblia em um ano, nós temos o playlist nesse canal, você sabe disso. Quando um rei liderava a nação ao erro, quase todo mundo, como nação, todos. Um ou outro, com certeza, se mantinha na verdade e na fidelidade, mas a maioria se perdia e pecava contra Deus. Deus nos guarde. Oremos para que menos líderes caiam na falta de temor e que aqueles que ainda estão de pé se levantem e prossigam nessa fidelidade. Porque quando eles temem a Deus, aleluia, o Espírito Santo corrobora com eles. Mas em segundo lugar, esta decisão foi corroborada pela palavra. No versículo 29, nós vemos que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Faça uma pausa. Isso está na Bíblia, está na palavra, está na revelação que eles conheciam como revelação, para eles. O Novo Testamento, escute por favor, estava sendo escrito quando essa reunião houve. O que eles conheciam por palavra de Deus era o Antigo Testamento. E eu pergunto, não comer das coisas sacrificadas aos ídolos era parte da palavra? Era. E do sangue da carne sufocada? Para mim e para você pode não fazer diferença. Mas era parte da palavra deles? Era. E da fornicação? Também era. E eles não disseram, não façam isso para vocês não irem para o inferno. Não. Eles disseram, destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Aleluia. Então deixou aos gentios livres para obedecer a palavra de coração, mas eles fizeram uma recomendação. E aquele que tem ouvido, aquele que tem temor de Deus, escuta as recomendações pastorais. Porque às vezes eu vejo pelo YouTube, tem pastor que está acabado, coitado, no melhor dos sentidos, envolvido em toda sorte de coisas por aí, coitados. Mas ainda na liderança da sua igreja, pela misericórdia de Deus, eu vejo, porque está público, trazem orientações que o rebanho faz bem se ouvir, se guardar, porque está compactuado. Basta comparar. É bíblico, é de Deus? É. E a assembleia que estava em santidade, que estava em temor, que estava no altar de Deus, concluiu aquilo. Nós dizemos que vocês devem fazer isso, e se vocês fizerem, se vocês se guardarem destas coisas, né, vai ser uma bênção, bem vos vá. Não condenou, mas deu a instrução a qual nós fazemos bem de seguir até o dia de hoje. Quem pode dizer amém? Aleluia. E esta decisão foi corroborada pela igreja. Meu pastor sempre dizia, quando a gente tinha reunião administrativa na nossa igreja, e às vezes havia posições de consagração, outras determinações, às vezes desafios grandes, maiores do que a gente pensava que humanamente a igreja podia fazer. Mas ele sempre dizia, quando é de Deus, aquilo que está sendo proposto, é o Espírito Santo quem confirma no coração de cada crente. Da igreja como congregação, pode haver um que se irrita, ou porque tem uma coisa ou outra, mas de maneira geral a igreja tem paz. A igreja sente que aquilo é de Deus. A igreja toma parte naquele caminho quando é de Deus. A igreja. Amém? Porque é a igreja do Senhor Jesus. Capítulo 15 de Atos, versículo 30 e 31 diz: tendo-se eles então despedido, acabou a assembleia, despediram os missionários. Então eles, Paulo e Barnabé, e os que foram enviados inclusive juntos, tendo despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão lá, entregaram a carta. Pronto. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então, os irmãos de lá não disseram, olha, essa gente, pensei que não ia vir com essa besteirada. Não, irmãos. Aleluia. É o que eu disse, quando é de Deus, aleluia. Os que recebem com temor, e há uma corroboração no coração daqueles que temem a Deus na igreja. Aleluia, que Deus guarde o nosso coração, que não só Deus guarde, tenha misericórdia dos líderes, tenha misericórdia dos obreiros que um dia vão ser líderes, dos obreiros que sempre servirão neste meio, como talvez eu e você como professores de escola dominical, e das pessoas que somente hoje ainda estão aprendendo, crescendo, sendo edificados, sendo discipulados, para que nós possamos ter a visão de Deus e continuar orando por esta obra
que é de Deus. A igreja que começou em Jerusalém, que enviou missionários desde Antioquia, ainda vive hoje. Aleluia. E até o dia que a trombeta tocar, agora vai ser breve. E eu e você somos partes dessa igreja. Até este dia, nós viveremos e estaremos lutando pela verdade da palavra de Deus. Amém.